Olá, estamos iniciando mais uma videoaula. Me chamo Maria Helena, sou educadora técnica da entidade FASE. Nessa videoaula, iremos falar sobre o manejo nutricional para a criação de galinhas caipiras. A criação de galinha caipira é uma atividade simples, com a introdução de novas tecnologias de manejo já disponíveis e viáveis para a agricultura familiar. Essa atividade garantirá, além da produção de alimentos para a família, alguma renda mediante a comercialização de seus produtos. E um dos maiores desafios na criação da galinha caipira é tornar a produção mais eficiente, com a diminuição dos custos com a alimentação, sem perder as características dos seus produtos, porque a alimentação representa cerca de 70% do custo da produção das aves. No manejo nutricional, é preciso ficar atento na apresentação e acondicionamento dos alimentos, a importância da água na alimentação das aves e o tipo de alimento. Para a apresentação e acondicionamento dos alimentos, o fornecimento das rações, elas devem ser secas, é o recomendado, tendo em vista a facilidade de ocorrência de fermentação nos materiais úmidos, resultando em doenças oportunistas, como também para facilitar a digestão das aves. Os ingredientes eles são desidratados e moídos, transformados em farelos e farinhas, facilitando no armazenamento da ração em quantidades maiores. E na importância da água na alimentação das aves, estima-se que as aves elas consomem o dobro de água em relação à ração. É importante fornecer água de boa qualidade e ser renovada diariamente, lembrando de fazer a higienização dos bebedouros e comedouros durante o dia. Já os tipos de alimento, a ração ela é constituída de alimentos energéticos, com 90% de matéria seca, sendo menos de 10% de proteína bruta. São esses alimentos responsáveis pela produção de gordura e banha. E temos os alimentos proteicos, mais de 16% de proteína bruta. São os alimentos responsáveis pela produção de carne e ovo. É importante também a gente ficar atento com a fibra bruta. Ela é um elemento limitante na digestão, portanto, a gente deve ter o cuidado ao fornecer. No manejo, as necessidades nutricionais, ela muda de acordo com a idade, sexo, raça, estado nutricional e sanitário, fase produtiva e finalidade econômica. A alimentação correta, ela diminui os riscos da ocorrência de doenças, taras e vícios. O consumo de alimento ele está relacionado com a fase de criação, tanto em termos quantitativos como de diversidade de ingredientes. Nessa tabela da Embrapa de sistemas de produção de galinhas caipiras, vocês podem estar observando as necessidades nutricionais das galinhas caipiras de acordo com a sua fase de criação. E é na fase de reprodução, é a que mais merece a atenção do criador, uma vez que esse sucesso reprodutivo ele depende de uma boa alimentação. No caso de matrizes de postura, recomenda-se o fornecimento diário de ração, em torno de 6% do seu peso vivo. Essa quantidade manterá as aves bem alimentadas, sem o risco de obesidade, mesmo que haja o consumo à vontade de folhas e frutos verdes. Alimentos alternativos. Os principais ingredientes possíveis de serem utilizados na fabricação de ração são, além de grão de milho moído e de farelo de soja disponível no mercado, temos outros alimentos substitutos, mas é importante lembrar que para a alimentação das aves, as plantas elas precisam ter elevado valor nutritivo, baixo teor de fibra e uma alta digestibilidade. Aqui temos como fonte energético e que pode substituir o milho, o sorgo, a raiz de mandioca, a cana-de-açúcar, a batata doce, as suas folhas e tubérculos, a banana, folha e a banana verde, como fontes proteicos.
temos o farelo de soja, que podemos substituir pelo feijão comum, pelas folhas da mandioca, pelo ora pronobis, grãos de leguminosas como o feijão gandu, a mucuna, o feijão de porco, a leucina, a fava. E como fontes de cálcio temos o calcário calcítico e como substituto para ele temos a casca de ovo. Como fontes de vitamina, podemos oferecer hortaliças, frutas e verduras. Ainda como alimentos alternativos, podemos fazer uso das áreas de pastagem, ofertando para as aves plantas herbáceas nativas ou cultivadas, em um sistema rotacionado. As aves elas podem ser soltas em piquetes e com isso começar a se alimentar com matéria verde de boa qualidade nutricional. Os piquetes eles devem ser formados por leguminosas e gramíneas, que tenham brotos novos, com alto teor de proteína, com boa digestibilidade. As matérias verdes mais utilizadas em piquetes são capim-napier, capim-tinfo, o próprio capim-elefante, temos também a grama-estrela africana, entre outros. Ainda fazendo uso da pastagem, temos exemplos, croquis, aqui, mostrando como fazer a divisória desses piquetes. Temos esse quadro primeiro aqui, que dentro de cada piquete podemos também fazer uma cerca móvel, ajudando no sistema rotacionado de uso, né, dessa pastagem. Aqui temos exemplos de hortaliças frescas colocadas em varais à disposição das aves dentro dos piquetes. E para obter a proporção de alimentos alternativos, a Embrapa realizou uma pesquisa no Pantanal e mostrou que a ração feita de moringa e mandioca pode substituir cerca de 50% do milho e do farelo de soja na alimentação tradicional, oferecendo bons resultados de engorda a custos menores para a agricultura familiar. A pesquisa ainda mostrou que devemos produzir 300 gramas de mandioca fresca diariamente para que ela se transforme em 100 gramas de material seco. E se formos multiplicar pelos 365 dias do ano, obtemos um uso de 110 quilos de raiz de mandioca por galinha anualmente. A moringa basta poucas horas de sol para que as folhas, sem os talos, atinjam teores corretos de umidade. Então não há necessidade de passar o material na picadeira. É possível deixar as folhas no secador solar e depois triturá-las. É importante que a ração tenha um teor de folhas porque ela é rica, né, em proteínas, e o ponto de secagem é o de feno, semelhante ao da mandioca, cerca de 15% de umidade. Ainda de acordo com o pesquisador, a ração deve conter 70% de mandioca e 30% de moringa. Essa fórmula de ração tem potencial para fazer com que o frango caipira atinja seu peso de abate, que fica em torno de 2,5 kg em cerca de 3 meses. Existem animais alimentados apenas com milho que levam o dobro de tempo para chegar a esse valor. Então, avalia-se que a ração composta com essas percentagens contribui no aumento da postura de ovos e na diminuição do tempo de abate, bem como em maior ganho de peso. E uma curiosidade é que a pesquisa surgiu da inviabilidade do uso de milho e soja nas áreas pantaneiras. Nessa região, fatores como logística de transporte, custo de importação, chuvas irregulares e ataques de predadores nas lavouras, como os periquitos e outros pássaros, dificultaram o acesso a esses insumos básicos. E o que é necessário para formular rações na nossa propriedade? Em primeiro lugar, devemos conhecer
as exigências nutricionais das aves, as tabelas de composição química dos ingredientes e os fatores econômicos envolvidos. Aqui temos uma sugestão para a ração de galinhas e frangos de corte, com 20% de proteína bruta, e a gente vai formular para uma ração uma quantidade de 10 quilos. Então, como foi dito nos slides anteriores, uma ração balanceada ela constitui de alimentos energéticos, e nessa sugestão a gente tem o milho moído, que ele deve ser fornecido sempre na forma de fubá, e temos a raiz de mandioca, que é necessário desidratar a raiz para eliminar o excesso de umidade, diminuir a concentração de ácido cianídrico e aumentar a concentração desses nutrientes. Agora, os alimentos proteicos. Nessa sugestão, temos o feijão gandu e as folhas de mandioca. Como substituto ao feijão gandu, temos a mucuna preta, o feijão de porco, a fava, o feijão comum, mas todos eles devem ser torrados e moídos antes de colocar na ração. Isso é necessário para aumentar sua digestibilidade e diminuir os fatores antinutricionais. E como substituto da mandioca, temos a Ora Pronobis, mas ambos, mandioca e a Ora Pronobis, as folhas devem ser secas e trituradas. Outro ingrediente para nossa sugestão de ração, temos aqui como fonte de cálcio a farinha de casca de ovo. Temos outras sugestões, como a farinha de osso e o calcário calcítico, mas cada fonte dessa, cada ingrediente tem uma quantidade diferente para 10 kg de ração. Então, o calcário calcítico, vamos adicionar 1 kg na ração de 10 kg. Já a farinha de osso, vamos adicionar 500 gramas na ração de 10 quilos. E a farinha de casca de ovo, vamos estar adicionando aí 900 gramas. E como aditivo natural, temos o urucum. O pigmento presente na semente do urucum poderá conferir à gema a coloração desejada naquelas rações em que o milho for substituído parcialmente por outro alimento. Temos outros exemplos de pigmentantes naturais, que são as pétalas de girassol, que poderá conferir à pele do frango a coloração desejada. Outro ingrediente é o sal mineral. O fornecimento de minerais evita o atraso no crescimento dos pintinhos, a perda de peso, a queda na postura, deformação na casca do ovo, ausência de casca e o desenvolvimento de doenças nutricionais. Essa suplementação mineral ela é feita colocando sal mineral na ração. Existe outro ingrediente, outra fonte, que é o sal natural feito pelo mesocarpo do babaçu. Uma dica também importante, que vale lembrar, que as galinhas elas devem receber alimentos de qualidade, portanto não tem problema entregar restos de alimento para que elas comam, mas isso não significa que elas podem consumir alimentos estragados ou apodrecidos. Então essa é uma sugestão que eu estou passando para vocês, né, com as quantidades. E vamos. Outra sugestão de alimentos alternativos, substitutos da ração tradicional, temos 2 kg de milho moído, 500 gramas de raiz de mandioca ralada ou triturada, 1,5 kg de folhas de banana seca e triturada, 5 kg de feijão gandu, 1 kg de folha de mandioca seca, 500 gramas de farinha de osso, 100 gramas de urucum e 40 gramas de sal mineral. Aqui temos mais uma sugestão com a adição da leucena, e é importante lembrar mais uma vez que da composição química dos ingredientes. Então, por isso,
vocês estão vendo a alteração na quantidade dos alimentos energéticos e proteicos. Aqui temos 2 kg de milho moído, 500 gramas de raiz de mandioca ralada ou triturada, 7 kg de leucena, 500 gramas de folhas e caule de mandioca, 500 gramas de farinha de osso, 100 gramas de urucum e 40 gramas de sal. E é isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Não esqueçam de dar atenção especial à alimentação das galinhas. É essencial que o galinheiro seja produtivo, tanto em termos de engorda das aves, de reprodução e de produção de ovos. Maiores informações sobre o manejo nutricional, entrar em contato com a nossa equipe da Fase Bahia. Obrigada!